Louvamos o teu nome, Senhor. Sejam bem-vindos ao Famintos por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? A medida da tua fome vai determinar a medida do que vai ser derramado sobre você. Amém? O Senhor está em todos os lugares, mas Ele se manifesta onde Ele é desejado. Por isso a Bíblia diz: o desejado das nações. E eu quero te dizer, o desejado das nações está aqui. Então, busque ao Senhor enquanto você pode achar. E Ele diz: eu deixarei ser achado por vocês. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 16, diz em diante: e eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Rai kalamasu yokomanai. Porque eu testifico a todo homem que ouvir estas palavras, as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma coisa das palavras do livro da profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. E aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Eu queria ouvir a igreja dizer: amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. 1, 2, 3. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Para ensaio ficou bom. Ó, vamos ensaiar. Nós vamos falar com vírgula, com tudo, não vamos engolir a vírgula. Amém. Aí depois: assim seja. Vem, Senhor Jesus. Aí a igreja olha para cima e faz assim. Logo depois a trombeta soa, como se fosse assim: ele está tocando a última trombeta e Jesus está voltando. Vamos lá. Vamos lá? Na hora que eu falar, 3. 1, 2. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Aleluia! Ele vem sem demora. Glória a Deus. Se assente por um instante. Não converse, não ande, não se distraia. Alaitu kobarasi que alamacha. Rokobarasi que alamas. A palavra de Deus para nós esta noite. Nós acabamos de ler o livro de Apocalipse. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o espírito da profecia é a testemunha de Jesus. O Espírito Santo, ele tem o papel de glorificar a Jesus Cristo. Amém? Diga comigo: o Espírito Santo tem a missão de glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Aqui nós podemos ver algo muito interessante. Eu queria que você prestasse muita atenção. Pastores, obreiros, apóstolos, igreja. Parece que está fora de moda pregar a volta de Jesus, né? Eu acho que a igreja está gostando de ficar nessa terra. Parece que está fora do pensamento e do coração de muitos que se dizem igreja. Mas esse livro da profecia, ele é tão importante. E ele termina. Eu imagino que quando um pai, se você que é um pai, ou você que é uma mãe, você tivesse a oportunidade de deixar uma última mensagem para quem você ama, para um filho, você tomaria muito cuidado em ser muito preciso nas suas palavras. Quantos concordam comigo? E as últimas palavras que o Senhor nos deixa nesse livro é: eu venho sem demora.
eu venho buscar a minha igreja. Sabe o que eu sinto no coração de Deus para nós? Que a igreja nunca perca aquele friozinho na barriga de que a qualquer momento Jesus pode voltar. Queridos, com todo respeito, cultos, escolas proféticas, conferências são totalmente desnecessárias se nós perdermos o temor e o frio na barriga de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Tudo o que fizermos é para deixar-nos atentos e alertas de que a qualquer momento o Senhor pode vir. Você pode olhar para mim e achar que eu sou bem jovem, e obrigado por esse pensamento. Eu sou profeta e eu posso saber muitos de vocês o que pensam. Mas eu tenho 41 anos, e eu nasci e fui criado na igreja. Eu nunca me desviei. Eu não conheço o que é droga, o que é bebida, o que é prostituição. O melhor testemunho não é ser ex alguma coisa. O melhor ser testemunho é você nunca ter deixado a presença. Nós vivemos uma época no passado em que você ser ex alguma coisa, a igreja valorizava mais. Ó, está vindo o ex, isso vai dar o testemunho. Não que não seja importante glorificar a Deus pela vida desses irmãos, mas às vezes a igreja valoriza mais quem é ex alguma coisa do que alguém que nunca caiu. Está vindo aí alguém que nunca se afastou da presença. Nós temos que começar a valorizar aqueles que nunca se afastaram da presença. Eles têm que ser uma trombeta para nós. Eu sinto assim, com todo respeito, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando de uma placa, de um ministério denominacional. A igreja não pode perder o frio na barriga. Eu fui criado dessa forma. A qualquer instante Jesus está vindo. A qualquer instante Jesus vai voltar. Ele deixa para nós a sua palavra. E ele encerra dizendo: estejam atentos, eu venho sem demora. Eu quero que você faça uma reflexão enquanto eu vou continuar essa ministração. Qual é o nível, sinceridade, você vai refletir, vai responder para você, dentro do teu coração, dentro do teu espírito, de temor que você tem em relação à volta de Jesus. Eu quero te dizer, o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. E se o Espírito Santo mora dentro de nós, não entristeçais o Espírito. A gente começa a perder temor de entristecer o Espírito, e a gente começa a entrar naquela tolerância do nada a ver. Então a gente começa, não é bem assim, é exagero. E a gente perde o temor que a gente tinha. Eu não quero entristecer o Espírito. E a gente vai perdendo tantas coisas. E juntamente com elas, por último, nós perdemos o temor de que não temos o controle de decidirmos quando Cristo vem. Ele tem o controle disso. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Às vezes a gente pensa, deixa para depois. A gente deixa tudo para depois. Já parou para pensar nisso? Quantas coisas na sua vida você tem deixado para depois? Mas deixa eu te falar com muito amor. Não deixe de se arrepender hoje por ter perdido o temor, porque isso não dá para resolver depois. A palavra diz em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, ou 2 Tessalonicenses, que ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos, subiremos e encontraremos com Ele. A Bíblia diz, ao soar da mais forte, da última, não, trombeta não, da última. Se existe a última trombeta, é porque todo dia uma trombeta está soando. E o que me leva a crer que você vai ouvir o som da última trombeta, se você não está ouvindo o som que está trocando hoje? Se você não está ouvindo e dando ouvidos para o som que está tocando agora, você não está habituando o teu ouvido a ser um ouvido espiritual. E o que me convence de que você vai ouvir o último som.
Todas as vezes que Deus levanta alguém para nos alertar espiritualmente, é uma trombeta. Aquele dia que o teu pastor se levantou no púlpito para ministrar aquela mensagem, aquele dia que o teu pastor falou: ei querido, eu te amo muito, mas eu te dizer, você está errado, você tem que consertar, é uma trombeta. Aquele dia que o teu pai e tua mãe falou algo com você que você não queria ouvir, é uma trombeta. Aquele dia que Deus usou alguém para dizer não para você, foi uma trombeta. E se você não está habituado a dar ouvidos a trombetas, o que me convence que você vai ouvir a última. Uma vida toda sem ouvir a trombeta, e no final, você quer me convencer que você vai começar a ouvir a partir da última? É por isso que ele diz: quem tem ouvidos, ouça. A disposição, a predisposição a ouvir de forma carnal, cria uma indisposição de ouvir o que é espiritual. Mas, porém, a disposição em ouvir ao Espírito diretamente vai criar uma indisposição para ouvir a carne. Deixe o teu ouvido carnal indisposto e deixe o teu espírito disposto. Ei, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne é fraca, começa então a prepará-la de acordo com a intensidade do espírito. O espírito veio, mas eu não estava preparado, eu estava fraco. Então começa a dar pau na sua carne, começa a defumar ela na fumaça, começa a jejuar, orar, ler a Bíblia. Se eu pedir aqui, eu não vou pedir porque eu sei que aqui não acontece, só em Minas Gerais, onde eu sou pastor, né? Mas se eu pedir para levantar a Bíblia, eu tenho a Bíblia aqui, aqui e aqui. Mas se eu pedir para alguém levantar a Bíblia assim, talvez nós vamos passar vergonha aqui. Mas eu uso o iPad, o smartphone, o celular, usa mesmo. E de vez em quando você está olhando a Bíblia na hora do culto e dá uma fugidinha e vê um zap também, né? Não é uma regra, não é uma doutrina, mas isso aqui pode ser uma distração. E outra coisa, aqui ninguém sabe que você está lendo a Bíblia. Mas aqui, ó, como antigamente, quando você põe debaixo do braço, quando eles chamavam isso aqui de desodorante de crente, e você andava na rua, todo mundo sabia que você era crente. Eu lembro de um hino antigo que eu ouvia que era assim: ela é uma serva de Deus, certamente é uma serva de Deus, seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é uma serva de Deus. Você vai no hospital, pega aquelas Bíblias do tamanho da Barça, maior que você tiver, e coloca debaixo do sovaco e entra, e fica quietinho, para você ver quantas pessoas vão te chamar e falar: ei, você é crente? Ora por mim. Ei, você é crente? Ora por mim. Ei, você é crente? Ore por mim. Mas será que é porque não é tecnologia, ou porque você tem vergonha do Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para todo aquele que nele crê. Será que você tem vergonha da sua Bíblia? Não se esconde uma lâmpada. Essa geração tem tudo e não tem nada. Sabe como que essa geração está sendo? Aquela igreja de Apocalipse. Você tem fama que é rica, mas na verdade tu és pobre. Porque o nosso enriquecimento não é de coisas naturais e nem de estratégias humanas. Nós somos medidos pelo Senhor, pelo quanto somos enriquecidos na vida no Espírito. Ele está dizendo aqui: eu, Jesus, enviei o meu anjo. A palavra anjo aqui no grego original é mensageiro, angelos. A mesma palavra utilizada para João Batista.
Eis que eu envio o meu mensageiro. Para quê? Para preparar o caminho. O mensageiro real, onde tinha monarcas, reis, eles tinham um papel importante na monarquia. Quando um rei, ele governava muitas áreas, muitas terras. Então, quando tinha um decreto real, ele tinha que ir até os locais para liberar os decretos. Antes do rei ir, ele mandava um mensageiro com uma comitiva. Eles iam com a sua carruagem, com seus cavalos. E então, eles, quando passavam pelos caminhos, eles iam fundamentando e preparando os caminhos. Então, se o caminho estava desnivelado, eles nivelavam. Se havia rochas no caminho, eles tiravam. Se o caminho era estreito, eles falavam: olha, a carruagem do rei não passa aqui, vamos abrir mais o caminho. Então eles preparavam literalmente o caminho para deixar adequado para a carruagem do rei passar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando a carruagem do rei sai do palácio, ela não pode parar mais. Quando chegar a hora do rei, o rei está voltando, está voltando. Quando chegar a hora, não vai ter como a carruagem parar, porque você não preparou o caminho. Um dos textos que eu tenho chorado está lá em Mateus, quando fala que a vinda dele será como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. E entrando Noé e sua família na arca, o povo não os percebeu. Se você pegar um texto da palavra de Deus, diz que Noé foi o pregador do mundo antigo. Noé foi uma trombeta, todo dia, durante mais de 100 anos, tocando. Todo dia, Gílio, mais de 100 anos tocando. Mas quando chegou a hora, um dia antes do dilúvio, apóstolo Luiz Dutra, Noé e a sua família sabia. Se você pegar o texto, está escrito assim, que eles estavam do lado de fora da arca e o Senhor falou para eles entrarem. Foi uma ordem de Deus. Aquele que se transformou em trombeta para aquela época sabia o momento que o juízo viria, porque o Deus avisou ele. Deus tem compromisso com quem tem sido a sua trombeta. E então eles entram na arca. Mas em Mateus diz: e entrando Noé com a sua família na arca, o povo não percebeu. E um dia antes do juízo estavam bebendo, comendo e fazendo festa. Sabe por que o povo não ouviu? Porque durante mais de 100 anos eles desprezaram a trombeta. E quando chegou a última trombeta, eles continuaram vivendo a sua rotina e não puderam perceber espiritualmente o momento que estava para acontecer. Porque o que decreta as coisas na terra não são as realidades da terra, mas são as verdades espirituais do céu. E quando o Senhor falou: chegou a hora do juízo, é amanhã, está decidido, acabou. Só que pessoas que vivem na terra sem ouvir a trombeta, eles não percebem os sinais. O texto diz: será como no dia de Noé, que dando festas e bebendo e comendo não perceberam que Noé havia entrado. Eles só perceberam, está escrito lá, quando o dilúvio chegou. E aí todo mundo foi bater na arca de Noé, mas o próprio Deus já havia fechado a arca. Você não tem controle sobre o tempo e o agir de Deus. Então pare de viver como se pudesse ter controle disso. Se arrependa hoje. Arrependimento não é só para quem bebe, fuma e prostitui. Arrependimento é para quem deixou o primeiro amor. É para quem não vive mais cheio do Espírito Santo. É para quem não é batizado no Espírito. É para quem não come da palavra. É para quem não jejua. É para quem não ora. Lembra de onde você caiu, volta lá, repara o teu altar. Eles não perceberam, e ele dá um aviso para nós: vai acontecer de novo. Quando? Quando eu for voltar vai ser do mesmo jeito. Que mesmo jeito? Vai ter gente que está desprezando a trombeta e vai ficar, e só vai perceber depois que eu subir com o povo.
Quando a igreja subir, querido, não vai ter mais Espírito Santo para convencer. Então aproveita hoje, se agarra ao Espírito Santo, porque ele disse: eu Jesus enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Ele não fala: eu enviei o meu anjo para comunicar, eu enviei o meu anjo para tocar nas suas emoções, eu enviei o meu anjo para tocar no teu intelecto. Não, apóstolo Luiz Dutra, ele fala: eu envio o meu anjo para testificar. A testificação é uma capacitação espiritual e não natural. Então, quando o mensageiro está liberando a mensagem, só testifica da mensagem quem é? A testificação é uma ferramenta espiritual e não natural. Quando o mensageiro está testificando a mensagem, só recebe a testificação quem é espiritual. Quem não é espiritual não vai ter testificação. Vai chegar e falar: não entendi nada dessa mensagem, não gostei dessa palavra. Você não tem que gostar ou deixar de gostar, você tem que testificar da palavra. A gente não prega para você gostar, a gente prega para você testificar. Nós não somos cozinheiros, nós somos edificadores. Nós estamos mal acostumados com mensageiros que são como cães, que ficam lambendo as nossas feridas na porta do templo. Está cheio de gente na porta do templo. Está cheio de gente que não gosta da mensagem, fica ali fora, jogando conversa fiada. E fica falando: está vendo? Você viu o que está acontecendo? Você viu isso? Você viu aquilo? E o outro está lá lambendo a ferida dele. Porque quando o cachorro está lambendo a ferida de alguém, está anestesiando. Mas depois que o cachorro sai, a ferida ainda continua lá. Ei, mas quando um profeta libera uma palavra, ele te fere para te curar. Fira-me o justo, e isso será para mim um prazer. Porque são feridas que curam. Ele abre a ferida, apóstolo Luiz Dutra, e ele mesmo fecha, ele diz. Pare de ser cercado por cães que anestesiam a sua dor, mas não te libertam. As coisas ruins que aconteceram com você doem. Dói sim, eu sei disso. A verdade também dói. Dói ou não dói? Vamos ser sinceros. É difícil ouvir a verdade, ela dói. Então, se os problemas doem, as dificuldades doem, as injustiças doem, e a verdade dói, eu prefiro uma verdade que me liberta do que uma verdade que me escraviza. Eu prefiro uma dor que me liberta, quer dizer, do que uma dor que me escraviza. Vai doer de qualquer jeito, não vai? Mas se a verdade me ferir, ela vai ferir para curar. Então eu prefiro uma dor que me liberta do que uma dor que me faz escravo dela. Então deixa doer, deixa a espada entrar. A Bíblia fala que a palavra é como uma espada de 2 gumes, capaz de tocar o quê? Até mesmo a medula. Eu estava vendo um vídeo, um cara fazendo um exame, e eles colocando o líquido, tirando o líquido da medula dele. É super doloroso. O cara fica em posição fetal, de lado, e eles furam, ele sai aquele tanto de sangue. É uma agulha desse tamanho, grossa. E aí eu entendi: só toca na medula quando o sangue da pessoa está estragado. Para entrar o sangue de Jesus aí e fizer uma transfusão em você, vai ter que tocar na medula. E quando a espada entra na medula, dói, mas ela vai curar o teu sangue, ela vai mudar a tua história. A Bíblia diz: eis que o machado já está sendo posto na... Suponhamos que você tem uma árvore no fundo da tua casa e ela dá um fruto. Um familiar que você ama sobe naquela árvore, pega o fruto, come e morre. Você vai lá e corta o galho. Aí você fica livre desse problema. Aí o galho começa a crescer de novo, dá o mesmo fruto. Uma outra pessoa, sem que soubesse, sobe, come e morre. Você corta de novo. Aí passa algum tempo, alguns anos, cresce de novo o galho. Vai alguém, sobe de novo e come o fruto e... Aí você de novo vai cortar o quê? O galho? Não, você tem que cortar onde? Na raiz. Então por que você não quer deixar a gente pôr o machado na raiz? Você quer ficar podando galho? Deixa eu te falar, a palavra é um machado afiado que vai na tua raiz. E quando o machado vai na raiz, ele exerce pressão. Porém, ele tira a árvore que produz fruto danoso para a tua vida espiritual, para que não haja mais morte no espírito seu, mas haja vida eterna. Deixa o machado entrar na raiz. Se é para Jesus, pode aplaudir.
fica com vergonha de aplaudir não. Não espera os outros aplaudir não, aplaude. Fala para o teu irmão, o machado já está sendo colocado na raiz. Não vamos podar galhos, vamos tirar a árvore danosa, com raiz e tudo. Ah, eu tenho falta de perdão, então nós vamos meter um machado e vamos arrancar essa árvore da falta do perdão hoje. Ah, mas eu sou incrédulo. Ah, nós vamos meter um machado nessa incredulidade, vamos derrubar. Por que você acha que essa chuva veio sem previsão nenhuma e as árvores foram arrancadas na raiz? Porque tudo fala é profético. Chegou o tempo das árvores serem arrancadas pela raiz. Não vamos podar mais galhos, porque a gente não quer que ninguém morre mais. O próprio Jesus afirmou: estou enviando o meu mensageiro. Por que ele está enviando o mensageiro? Porque na hora que o rei chega, a carruagem não pode. Diga comigo, o mensageiro vai à frente. Porque na hora que o rei sai do palácio com a carruagem não pode parar. Olha para o irmão falar, a carruagem não pode parar. Olha para o outro e diz, ela não pode parar. Ela vai até o destino final. Ei, quando chegar a hora e ele subir nas asas de alguns querubins e serafins, falar, chegou a hora, vamos lá. E vai tocar a última trombeta, querido, num piscar de olhos, nós vamos subir, vamos ser transformados de glória em glória, e encontraremos com ele, para nunca mais chorar, para nunca mais sofrer, nunca mais viver num corpo corruptível. Estaremos para sempre com ele, aleluia. Só que tem o seguinte, você precisa ouvir o mensageiro. Diga para o seu irmão, você está ouvindo o mensageiro? Diga para ele, você sabe quem é o mensageiro? Sabe quem é o mensageiro, querido? Aquele que apacenta você. Quem é o teu pastor? Hoje eu estou sendo uma boca de Deus, um mensageiro. Só que tem o seguinte, aí você fala, meu Deus, que profeta, que homem de Deus. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada a ele. Só que tem o seguinte, respeita o profeta de casa. Porque o que sustenta uma família não são as comidas de finais de semana de um restaurante. O que sustenta uma família é o arroz e o feijão do dia a dia, com aquele zoião daquele ovo frito com bifinho. É esse alimento que sustenta. Sabe por que eu sou melhor do que o teu pastor? Porque eu não te conheço ainda. Eu vou pregar em alguns lugares, aí as pessoas acham a gente no tal do estraga. Não é Instagram não, estraga. Tem uns que estragam. E chama eu, pastor, porque você falou comigo, eu preciso me desabafar com você. Fala, querido, eu te amo, somos irmãos em Cristo, amigos. Mas tem o seguinte, eu não posso aconselhar você, porque eu não sou teu pastor. Você já falou isso com o teu pastor? Já. O que ele falou? Ah, ele deu uma direção, então segue a direção do teu pastor. Porque eu não vim para dividir reino, porque reino dividido não subsiste. Eu passo a espada. Você que já fica sabendo, se vir no Instagram me estragar, eu já vou falar, já pode me chamar como amigo, pode, né, a gente conversar, mas direções e aconselhamento não é comigo, é com o teu pastor. Porque ele te conhece. Ele é o mensageiro que sabe preparar o caminho. Ele é o mensageiro que sabe tirar aquela pedra de tropeço que está na tua frente, que vai atrapalhar a carruagem chegar até você. Ei, ouça o que o teu pastor está dizendo. Não fique com medo não, pode aplaudir. Geralmente essas pregações o povo não aplaude mesmo. Pode aplaudir. Geralmente o povo não gosta da volta de Jesus. Não sei porquê. Talvez você tem 5 anos de convertido, nunca nem ouviu uma pregação sobre a volta de Jesus. Os 10 passos para isso.
os 15 passos para não sei o quê, os 10 degraus para o sucesso. Ei, eu só conheço um passo que pode mudar toda a história. Um passo para Jesus, um passo para o Espírito Santo, um passo para Ele. É só de um passo, é só de uma decisão. Porque toda a totalidade, de toda a autoridade e de todo o poder está nele. Ele é o nome acima de todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Um passo, um passo, um passo, um passo, um passo. Um passo. Fala para o teu irmão, um passo que vai mudar a tua história. Conversa para boi dormir. Vou dar o segredo dos 10 passos. Aí ele dá um segredo e você tem que vir semana que vem para dar outro, para dar outro. Ei, para de seguir esse crente, pastor caixa d'água. O que é caixa d'água? Aquele que você vai, ele vai na caixa d'água dele, dá um copo para você. Ei, vai atrás do pastor que te dá a fonte. Deus não é Deus de reservatórios, Deus é Deus de rios de vida. Chega de reservatórios, eu quero o rio de Deus. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Diga: Deus não é Deus de reservatórios. À base do seu trono nasce um rio de vida. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Ei, pastor, você não foi chamado para ser um caixa d'água. Você foi chamado para ser guia e aprontar a fonte para o povo. Pastor, pregue sobre a volta de Jesus. Pastor, pregue sobre arrependimento. Pare de buscar o reconhecimento dos homens. Aquele que busca alguma coisa nessa terra é o homem mais miserável. Mas aquele que busca a sua recompensa, ei, você tem um fundamento precioso que é rocha. Não gasta o tempo de colocar palha e madeira em cima desse fundamento, porque na hora que o fogo vier, vai revelar tuas obras, não vai ficar nada. Eu estou enviando o meu, e ele vai testificar essas coisas à igreja. Ele falou: vou enviar o meu mensageiro para preparar. E quando ele enviou João Batista falou: eu vou pregar só uma coisa: arrependam-se. No outro culto, arrependam-se. No outro culto, arrependam-se. No outro culto, arrependam-se. No outro culto, arrependam-se. Ei, João Batista ficou dezenas de anos escondido no deserto. E em pouco mais de 6 meses, ele impactou vidas através do seu ministério. Agora tem gente que tem 6 meses de ministério e acha que já... eu sei mais que meu pastor. Só pode falar daquilo que conhece, não pode falar do que você não conhece. Quando o pai de João Batista falou: como é que isso vai acontecer? Eu não entendo nada disso. Ele falou: fique quieto. E você não vai falar durante os 9 meses, para você não comprometer o que está sendo gerado. Então o pai de João Batista ficou sem, mais forte, sem voz. Fala comigo: sem voz. Ele ficou sem, durante quanto tempo? Toda a gestação de João. Por quê? Porque aquele que fala do que não conhece, ele compromete o que está sendo gerado. Mas aquele que fala do que sabe e conhece, ele é chamado de avós. O pai de João Batista ficou sem voz, mas João Batista foi conhecido como avós. Avós, 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 avós.
Eu não quero ser alguém que fala de algo que não conhece e comprometa aquilo que está sendo gerado. Eu quero ser uma voz. Sabe por que Deus falou ele pode ser a voz? Porque ele pode ser meu mensageiro. Porque eu sei que ele não vai pregar nada para agradar o povo. Ele vai entregar a mensagem completa. Ele vai falar aquilo que vem do meu espírito. Então eu posso dar o título para ele de a voz. Será que Deus pode olhar para você hoje e dizer a voz? Ou ele vai falar para você, fica quieto. Enquanto eu estou gerando algo dentro da igreja, você vai ficar calado. Por isso talvez tem muita gente doente aí que está parando de pregar. Sabe por quê? Deus está falando, você vai ficar quieto, para não atrapalhar o avivamento que eu estou querendo gerar na nação. Não é diabo, não é Deus. Deus só pode chamar de a voz aquele que pode ser voz dele. Laiaçu comana. E ele fala, quem tem ouvidos ouça. Olha o que ele diz. Olha para mim. O Espírito e a noiva dizem. Agora eu faço com a mão, vocês falam. Mais forte. Quem vem antes nessa fala? Então a noiva não pode falar o que quer. A noiva não pode falar o que pensa. Vamos fazer isso lá na igreja tal. O Espírito mandou? Não, então fica calado. Pastor, você está sendo rude. Não, ele manda a gente ficar calado. Calai-vos. Porque é preferível você não falar nada do que falar algo que você não está entendendo ou que ele não mandou. Porque se você falar algo sem estar fundamentado nele, você só está jogando palavras ao vento. Por isso tem muita gente cansada no ministério. Ai meu Deus, não aguento mais o ministério. Eu não sei, cada dia eu estou querendo pregar mais, orar mais, jejuar mais, ter mais tempo de secreto, fazer mais. O Espírito, dizem, se a noiva começar a ouvir o Espírito, ela vai falar o que ele está falando. A noiva só pode reverberar o que ouve do Espírito. A noiva não tem um cheque em branco. Ela precisa ouvir o Espírito. Tem orelhas no seu irmão? Olha aí, vê se todo mundo tem orelha. Mas ele está dizendo, quem tem ouvidos. Sabe o que é isso? O que quer dizer? Quem está tendo percepção espiritual para ouvir o que o Espírito tem falado. Ouça. Quem está ouvindo as trombetas? Quem está ouvindo as trombetas? Quem tem ouvidos? Quem está dando ouvidos ao Espírito? Quando fala de ouvir, sabe o que eu me lembro? Apóstolo Enoque. Nos últimos dias, antes, terão comichão no ouvido. E levantarão mestres para si mesmos segundo as suas concupiscências. Ei, eu falei aqui, a disposição a ouvir o que é da carne cria indisposição para ouvir o que é do Espírito. Se você está indo num lugar e a mensagem está te incomodando, talvez o problema não é do mensageiro, o problema é de quem está ouvindo. Se o teu ouvido está com comichão, essa noite é a noite de arrancar a cera do teu ouvido. O verme que está no teu ouvido. Ei, eu vou falar, porque Davi disse, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, sabe? Óleo fala de revelação, ele está falando, põe revelação na minha cabeça, para que eu tenha alegria no Espírito. Por que Davi falou isso? Porque ele sabia que naquela época, a ovelha, ela é toda peluda, mas a cabeça dela, o pelo é rasteiro, e que moscas com berne pousavam na cabeça da ovelha, e o que elas faziam? Depositavam larvas, que entravam pelos ouvidos, e comiam o cérebro, e comprometiam a visão, e a audição, e a orientação da ovelha. Mas ele descobriu, que quando colocava óleo na cabeça da ovelha, as moscas não podiam assentar mais. Ei, você que está com comichão no ouvido, eu profetizo
profetizo hoje, o óleo que desce, como o apóstolo Dutra disse, da baba, da cabeça e das vestes, entrando na tua cabeça, tirando todo o berne, tirando todo o verme, todo o bernegão, e você vai começar a ouvir a palavra sem ter coceira. E o óleo vai começar a descer na tua cabeça, e você vai falar: tô gostando, tô ficando alegre. Não está coçando mais meu ouvido, não está mais afetando minha visão, nem minha orientação, e nem meu raciocínio, porque o verme foi arrancado. Ó, eu estou farejando no espírito, e eu estou vendo a pinça de prata arrancando um monte de verme, um monte de berne do ouvido de um tanto de gente aqui. Crente enferrujado, hoje está no dia de você ser lubrificado. Eu vejo a pinça arrancando berne. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? E aquele que ouve, diga: vem. Por que eu não falo vem? Por que eu não falo da volta de Jesus? Talvez porque você não está ouvindo o Espírito, você está ouvindo outra coisa. Você está ouvindo aquela pregação que satisfaz a tua alma, que coloca berne no teu ouvido. Na hora que você ouve a palavra da verdade, você: vamos embora, vamos para outro lugar. Aqui demora demais, aqui é isso. Louvor, para que tanto tempo? Para que isso, para que aquilo? Ei, aqui não sente convivência para te agradar. Aqui não é um serviço público para atender você. Aqui é lugar de você ser corpo de Cristo. E o corpo de Cristo só tem a mente de Cristo, só aspira as coisas de Cristo, só inspira as coisas do Espírito. Eu tenho uma raiva quando alguém visita a igreja. Eu já ensinei os obreiros lá. Aí um obreiro vira e fala assim: você gostou do culto? Aí ele vira para o visitante: o que você achou? Você gostou do culto? Ei, o culto não é para ele, é para Deus? O que ele tem que achar se o culto é bom ou é ruim? Você está falando para o visitante: você gostou do culto? Sabe o que está querendo dizer? Que você é um mole, que quer fazer uma igreja para atender pessoas. Então a pessoa vai entender: então aqui eles estão preocupados com o que eu penso. Eu vou dizer com muito amor: eu não estou nem um pouquinho preocupado com o que você vai pensar de mim. E eu vou sair daqui amanhã 5 horas, eu embarco, então não tem risco de ninguém bater em mim. Presta atenção. 5 horas da manhã, estou indo embora. Ei, não pergunte para as pessoas se elas gostaram do culto, porque o culto não foi oferecido a elas, mas por elas. Não a elas, mas por elas, a Deus. Diga comigo: culto não é oferecido para pessoas, mas por pessoas, para Deus. A palavra culto significa dar honra a quem é de direito. Alguém tem algum direito aqui de ser honrado? Alguém morreu na cruz? Não? Perdoa pecados? Então o culto é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por ele, por meio dele e para ele. Por ele, por meio dele e para ele. Por ele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. E ele fala aqui no final, no 28, não, no 20, aquele que testifica essas coisas. Ele está falando: olha, eu envio o meu anjo, preste atenção, isso é muito importante, para testificar a igreja. Agora ele fala no final: e aquele que testifica. O que ele está dizendo? Eu, Jesus, sou aquele que dou a capacitação para o mensageiro testificar a palavra, e eu vou observar. Olha, apóstolo Enoque, Jesus é aquele que dá a capacitação para o mensageiro testificar uma mensagem, e depois observar se você testificou a palavra de forma adequada. Tem muito pastor que acha que pode passar para trás a igreja, o pastor dele, pode, mas um dia você vai prestar conta para aquele que é o dono da igreja, e ele vai olhar você certinho se você testificou. E ele fala assim: se alguém tirou, se alguém acrescentou
alguma coisa da palavra, eu também acrescentarei a ele pragas. Agora o que ele fala? Se alguém remover, eu removo ele do livro da vida. Ei, até na hora de errar o castigo é diferente. Se você erra por excesso, ele só acrescenta flagelos. Mas se você erra pela ausência da mensagem não ser completa, ele é pior, não é só flagelos, ele risca você de vez do livro da vida. Então para ele, os dois estão errados. Mas tirar parte da mensagem é mais grave do que acrescentar algo. E sabe qual é o maior pecado da igreja atual? Mensageiros que têm pregado só parte da mensagem. Então está cheio de mensageiro que já está com o nome riscado há muito tempo. Ó, olha aqui, ó. Ó, quando eu fizer, vocês faz assim, vai. De novo, 1, 2, 3. Se eu pregar algo a mais, estou errado. E o papai arranca. E o pau come. Quando a minha mãe pegava aquela havaiana azul que tinha umas estrias desse tamanho embaixo. Algumas que estavam com preguinha ainda, ela olhava para mim, eu pensava, se eu correr o bicho pega, e se eu ficar o bicho come. O que eu faço? Ó, dúvida cruel. Quem que nunca teve uma marquinha da havaiana aqui, que atira a primeira havaiana? Agora hoje na Europa a havaiana é caríssima. Mal sabem eles que foi instrumento de correção. Mas, se você... eu tenho que falar isso, mas não vou falar não, porque vai que as pessoas vão ficar chateadas comigo. Sabe o que acontece? Mas é para pregar sobre santidade, eu não vou pregar tudo desse jeito não, senão o povo vai achar que eu sou exagerado. Mas pode casar, largar e casar de novo, e o pastor vai lá e faz a cerimônia, com festa, com tudo, que palhaçada, ó. Eu vou falar. Eu não vou pregar contra o pecado assim não. É a graça. Graça sem santificação é sem graça. Eu não vou corrigir os meninos da adoração. Que beleza, como é que ele toca bem esse barbudinho. Eu não sei tocar, eu não tenho nenhum Frank Aguiar, ninguém para substituir ele aí. Meu Deus do céu, eu não vou correr. Faz o que você quiser, filho, é a graça. Faz passar o chicote nessa turma tudo, passar a espada. Igreja boa é aquela igreja que você prega arrependimento, santidade, tudo, ela está assim, Agora tem igreja que é assim, 9h25. E quando você estava lá nas madrugadas, o pai chegou, vamos ficar. E quando você chegava na madrugada, na madrugada, 2h da manhã, assim, e no outro dia trabalhar ainda. Deixa de ser fraco. O Espírito habita dentro de você. Não entristeçais o Espírito. Ei, eu quero falar algo aqui muito forte. No livro de Cantares, no capítulo 3, no verso de número 6, anote aí. A palavra de Deus diz, uma palavra profética. O livro de Cantares fala do noivo e da noiva. É um profético da igreja e Cristo. E a palavra de Deus diz, no livro de Cantares 3:6, que quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça, com toda a sorte de incenso e pós aromáticos e perfumada com mirra. Ele viu uma noiva, olha para mim, eu estou encerrando, com 3 características nela: mirra,
incenso e ouro. O noivo fala: quem é essa que está subindo do deserto com incenso, com mirra, com ouro? Eu vou te contar uma história. Há uma tradição em Israel, quando os homens ricos, eles casavam, eles contratavam o apóstolo Enoque. Os eunucos, fale comigo, eunucos. Os eunucos iam para o deserto, armavam uma tenda. O dia da noiva, quem já ouviu falar? É uma tradição que já existia em Israel naquela época. Então, quando chegava o dia da cerimônia, a noiva ia para o deserto com os eunucos, que eram escolhidos pelo noivo. Diga comigo, eunuco, escolhido pelo noivo. Olhe para mim, com todo respeito eu vou dizer isso. A noiva entrava na tenda e tinha que ser no deserto, porque só no deserto que a noiva pode se despir. João Batista pregou para uma igreja despida no deserto. A religião não deixava, paizão, ele falar de santidade e arrependimento, porque ia atrapalhar os planos da religião. Mas no deserto ele podia enriquecer uma noiva que estava despida, porque no deserto a noiva pode se despir. E então a noiva entrava na tenda, e quando ela ficava nua, despida, os eunucos, com todo respeito, eles tocavam no corpo da noiva. Eles pegavam a mirra e passavam no corpo dela com um pó de ouro, e depois pegavam incenso e perfumavam o corpo dela. Eunucos são aqueles que não têm prazer com a noiva. Eles são responsáveis de cuidar e deixar pronta a noiva para o noivo, mas eles não podem ter prazer. Eu vou falar assim, eu não levo para o lado do desrespeito, mas vocês vão entender profeticamente. Eunuco é aquele que não tem ereção com a noiva. São pessoas santificadas por um propósito. Enquanto os eunucos tocavam na noiva, eles somente enriqueciam o corpo dela para preparar para aquele dia sagrado de encontrar com o noivo. E quando o sol estava se pondo, porque o dia começa na viração do dia, você pega a Bíblia em Gênesis e diz: e foi tarde, foi noite, foi o primeiro dia, e foi tarde, foi noite, foi o segundo dia. Quando na viração do dia, o dia estava iniciando, a noiva subia do deserto, e o sol que estava se pondo, ele batia os seus raios solares na noiva, e o calor dos raios solares fazia com que o óleo entrava em combustão, e subia aquele mormaço. Também o brilho do pó de ouro que estava nela refletia. E então o noivo olhava e falava: quem é essa que está subindo o deserto? E ele sentiu o aroma da noiva chegando. Ele falava: é essa minha amada, é essa minha amada. E a amada dizendo: e ele é meu, e ele é meu. Porque os eunucos enriqueceram a noiva com ouro, incenso e mirra. Profeticamente, o que significa isso? O que é o incenso? A Bíblia fala que o incenso são as orações. Incenso é uma igreja que ora. Hoje em dia você faz um culto de oração, vem poucas pessoas. Eles acham que o ministério de oração é para alguns, mas em Atos diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Partir o pão e oração também. Ei, deixa eu te falar. Um mensageiro que não enriquece uma mentalidade de oração para uma igreja, ele está falhando. O que é a mirra? Unção do Espírito. Um mensageiro que não ensina uma igreja a se mover na unção, está falhando. E o que é o ouro? Adoração. Uma igreja que não é enriquecida na adoração, não será reconhecida pelo noivo. O noivo quer de nós adoração, oração e unção. Diga comigo: ouro, adoração, mirra, unção, incenso, intercessão. São as três coisas que Ele quer de nós. E Ele está esperando quem serão os eunucos que vão tocar na noiva, sem ter prazer nela, para enriquecê-la com ouro, incenso e mirra. E aí eu te pergunto, para encerrar, quando nós lemos Apocalipse 22, ele diz: eu sou Jesus, a raiz de Davi e a brilhante estrela da manhã. Ei, quando ele veio a primeira vez, quem guiou os pastores e aqueles homens do Oriente, mestres do Oriente, para irem até ele? A estrela. E quando eles chegaram, de que forma eles o adoraram?
ouro, incenso e mirra. Quando ele veio a primeira vez na terra, como adoração, ele recebeu ouro, incenso e mirra. Quando ele voltar a próxima vez para buscar a igreja, o que ele quer de adoração? Ouro, incenso e mirra. Por isso o mensageiro precisa ser fiel. Deus tem levantado homens fiéis. Deus tem levantado profetas fiéis, que têm a coragem de dizer ouro, incenso e mirra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse selar essa palavra de hoje com uma oferta de adoração a Deus, o que seria o ouro, o incenso e a mirra para você? Quando um leproso era curado, ele se apresentava ao sacerdote pela purificação. Ele não chegava de mãos vazias. Nós estamos removendo a lepra do corpo da igreja, enriquecendo ela com ouro, incenso e mirra, para não ter ruga, mancha nem mácula. 3 coisas: ruga, mancha e mácula. 3 coisas: ouro, incenso e mirra. Quem não tem ouro, incenso e mirra tem mancha, ruga e mácula. Não queremos ser uma igreja com mancha, ruga e mácula. O Espírito Santo está gerando arrependimento no teu coração hoje. O quanto você tem adorado ao Senhor, o quanto você tem gastado uma vida de adoração e oração, o quanto você tem se movido na unção. Quero que você feche os teus olhos.